Ok, então hoje nós vamos trocar, nós vamos passar para o próximo capítulo, nós estudaremos hoje as transformações gasosas. E nós estamos interessados aqui em entender esses novos processos aí que envolvem gases, meus jovens. Para isso, nós precisamos nos lembrar, né, lá na mecânica, né, meus jovens, quando nós estávamos na mecânica e nós queríamos, por exemplo, estudar o movimento de um objeto, existiam vários métodos para fazer isso, né? Para isso, para todos esses métodos, nós precisávamos de variáveis, de grandezas físicas que precisariam ser medidas para que a gente pudesse descrever, né, o comportamento de um objeto aqui em movimento ou em equilíbrio. Lá na mecânica, nós tínhamos, por exemplo, as variáveis que nos eram importantes para que nós pudéssemos resolver, né, esse tipo de problema. As variáveis básicas que nós tínhamos eram, por exemplo, a posição, né, que tem unidades de distância. Nós tínhamos também que prestar atenção, que medir o tempo, e a nossa unidade no sistema internacional lá era segundo, e também para muitos dos processos que nós analisamos, nós também precisávamos saber a massa, né? E quase todos os Bom dia, processos. professora. Bom dia. Quase todos os processos que nós estudamos lá, a gente conseguia descrever ele completamente usando, né, dessas três variáveis. Então nós tínhamos massa, né? Unidades de massa, que aqui era quilograma, a gente pode até colocar, vamos colocar aqui, ó. Massa, que no sistema internacional era quilograma. O tempo, que é segundo, sistema internacional. E a posição, que é a unidade de comprimento aí, que é o metro, né, a unidade. E com isso a gente conseguia descrever tudo. Da mesma maneira, similarmente, a gente precisa de variáveis para descrever o comportamento dos gases. E, obviamente, como um gás tem um comportamento distinto de um objeto qualquer, de um sólido, nós precisamos de novas variáveis, né, para entender o gás. Como o gás é um conjunto de moléculas dispersas, né, que ocupam um determinado volume no espaço, uma das variáveis naturais que nós podemos pensar aqui é o que nós chamamos a quantidade de matéria, né? Eu preciso entender, porque obviamente existem diferentes volumes que um gás pode ocupar e também diferentes quantidades de moléculas, né, dentro desse volume. Então a primeira das variáveis que a gente pode usar para descrever o comportamento do gás é o que nós chamamos a quantidade de matéria. Isso tem uma relação com o número de Avogadro. Senhores, nós já estamos aqui, né, somos familiarizados com esse conceito, né, e nós usamos aqui como sendo, nós denotamos essa quantidade de matéria como N, e ela nada mais é do que a massa do gás, em quilogramas, dividido pela sua massa molar, que está aqui em roxo. Isso é o que nós chamamos a quantidade de matéria de um gás. Continuando, que nós aprendemos no capítulo anterior, aqui também o gás se comporta de maneira tem alterações no seu comportamento por causa da temperatura. Então, obviamente, a temperatura é uma outra variável importante aqui ao se observar o comportamento de um gás. Por quê? Porque a temperatura está relacionada aí, né, com a quantidade de energia cinética aí, a variação da energia interna de um sistema. Então, e ela com certeza afeta aí o comportamento de um gás. Só para relembrar aqui a temperatura, vamos colocar aqui, né, senhor, já vamos deixar aqui a anotação, porque ali em cima já está. A anotação que se adota em física para temperatura, aqui no estudo do gás, é a letra T maiúscula. E no sistema internacional a gente usa aí, né, para o estudo do comportamento dos gases, nós
adotamos o Kelvin na maior parte dos casos, né, como unidade de temperatura. A próxima variável aqui é o volume, meus jovens, né? Que o volume é algo bem particular em relação aos gases. O gás tem um comportamento muito particular, né? Um gás ele ocupa todo o volume do container em que ele é inserido, não importando, né, a forma ou o tamanho em si. E a unidade aqui que nós usamos é o metro cúbico. E para denotar essa variável aqui, o volume é denotado como a letra V maiúscula. Nossa última variável usada para descrever o estado de um gás é a pressão, meus jovens, porque obviamente o gás, partículas que estão dentro de um receptáculo qualquer, de um container qualquer, essas partículas elas pressionam, né, a superfície do volume que a contém. E isso é uma unidade muito importante para entender o comportamento dos gases. Aqui nós denotamos a pressão com uma letra P minúscula e ela nada mais é do que uma medida aí, né, da colisão e das moléculas entre elas mesmas, obviamente, porque o gás está em movimento, né? Só não estaria em movimento em temperaturas temperatura de zero absoluto, seria 0 Kelvin. Estão então em contato entre elas e também estão, né, pressionando, estão em contato com as paredes do recipiente aí, por causa da energia térmica associada aí às suas partículas. E nós definimos a pressão, isso aqui continua a mesma definição que a gente aprendeu lá em hidrostática. Eu espero que os senhores estejam familiarizados, ou pelo menos se lembrem disso, né? A pressão, ela é definida como sendo a área, né, meus jovens? A área dividido... desculpa, isso aqui tá errado, né? Olha que troço horroroso, cara. Tudo errado aqui, olha, o livro horroroso fez isso conosco, o camarada não fez... Ó, senhores, isso aqui, vamos apagar isso aqui, ó. Isso aqui não é área, né? Coisa feia. Vamos tirar isso aqui daqui. Coisa feia. Isso aqui é a força... Área pelo tema, tá louco. Dividido pela... É a força dividido pela área. Não tinha visto esse erro aqui no livro, mas... Então vamos apagar isso aqui, galera. Fazer o seguinte. Vamos apagar isso aqui. E eu sei o que eu vou fazer aqui. Vou copiar isso aqui pra cá, Ctrl X. Vou editar isso aqui num programinha qualquer, rapidamente aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, né, galera? Não precisa se acadelar, como diriam meus amigos. Vamos aqui e tal. Fazer o seguinte. Vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Vamos para cá, vamos corrigir isso aí agora. Prontinho. E aqui então vamos colocar o que é em laranja aqui. Eu tenho a força. Daqui a pouco vai ficar mais claro o que é isso aqui. E nós temos aqui a área. Ok, jovens, então nós temos a pressão, é a força sobre a área. E aquela piadinha, será que agora é o momento de contar aquela piadinha? Tava o Newton, o Galileu, o Galileu e o Pascal brincando de esconde-esconde, né? E era a vez do Galileu. O Galileu falou, vou contar 1, 2, 3, 4, né? E o
né? Na mesma hora que ele começou a contar lá, o Pascal desapareceu, né? Você foi, se escondeu. O Newton ficou, tirou do bolso um pedaço de giz, riscou no chão um quadradinho, um quadrado de 1 metro de área, de 1 metro de aresta, né? Pulou para dentro, que dá 1 metro quadrado de área, pulou para dentro, ficou ali, parado, atrás do Galileu. O Galileu contou até 20, lá vou eu. E o Newton quieto. Você virou e, te peguei, Newton. E o Newton, o senhor se enganou. Eu não sou o Newton, eu sou o Pascal. Entenderam, meus jovens? 1 Newton por metro quadrado, isso é um Pascal. Piadinha de nerd. Ok, continuando aqui, meus jovens, só para terminar essa primeira parte aqui, e daí daqui a pouco eu vou gravar mais outra parte para os senhores aqui, ó. Vamos fazer um resumo aqui das variáveis, né? Das nossas variáveis de estado de um gás. Tem a pressão, a notação é P. A unidade no sistema internacional é o Pascal. Em geral, nós temos 2 tipos de unidades que são usadas no cotidiano, que é o ATM e milímetros de mercúrio. Vocês vão ver que também são comuns em serem encontradas aí. E para a temperatura, a notação é T, né, maiúsculo. A unidade do sistema internacional é Kelvin. Unidades cotidianas para no nosso dia a dia é graus Celsius. O volume, em geral, a unidade do sistema internacional é metro cúbicos. A notação é V maiúsculo e as unidades do nosso cotidiano aí que nós estamos mais acostumados são o litro, né, e o mililitro, meus jovens. Então, e só para terminar para os senhores, nós vamos estudar aqui nesse capítulo uma classe muito particular de gases, mas que servem para cobrir, para entender o comportamento da maior parte dos gases, né? É o que nós chamamos de um gás ideal. O gás ideal ele é formado por um conjunto de moléculas muito pequenas, né, quando comparados ao volume aí que ele contém, de modo que a gente pode ignorar o volume ocupado por elas, né? Essa é uma das condições aí para ser considerado um gás ideal. E a segunda condição é que a interação entre as moléculas desse gás aí não existe ou é insignificante. E também elas não interagem, né, de nenhuma outra maneira com as paredes aí do recipiente por nenhum tipo de força ou elétrica ou intermolecular ou nuclear, seja o que for, né? A único tipo de interação que tu tem as moléculas do gás com as paredes aí do recipiente que está a contendo são em relação à sua transferência de momento linear, né? A quantidade de movimento, ou seja, só estão interagindo de maneira elástica, ou seja, estão se colidindo elasticamente com as paredes desse receptáculo. O que quer dizer, em termos práticos, pelo que a gente já aprendeu, né, na física, nos capítulos anteriores, é que a energia cinética aí, então, é sempre conservada. Então, por enquanto, essa primeira parte aqui, que são de definições, eu gostaria de acabar aqui e eu vou passar para a próxima parte daqui a pouquinho. Eu vou mostrar alguns experimentos para vocês e vou mostrar como que nós vamos quantificar, né, esses fenômenos. Por enquanto, meus jovens, acta est fabula, como sempre.